mim não tem problema. Daí então, eu parei onde que tá aquelas ruas lá, né? Então, Fute. achei que fazia fute pra lá pra cá. Aí, por que eu com 17 anos? Pode desligar o ventilador um pouquinho? Não, a gente tá muito calor. Tá. Se virar, a gente não. Depois ela conta de novo. Como é que eu tava falando? Que daí a Na gente, praça lá, o pessoal ia namorar. não era praça, era só uma rua. Tá, na não rua tinha nem lá. praça. Tinha lá a igrejinha lá. E a escola, depois desse Carvalho Pinto, a escola era eles falavam alvenaria, né? Que é de tijolo, assim, tá? Que antes era só tipo barraco. Mas aí foi dessa época que fez essa escola e estava fazendo Tem uma escola lá? tinha uma só. Deve E ter do lado até da já. escola, tem um cemitério. E a nossa casa era numa daquelas, a casa que eu morava quando era menina, era assim na rua, mas os fundos da casa dava pro cemitério. Então eu tinha que lavar a louça, buscar as coisas do quintal. Eu morria de medo de lembrar que o cemitério estava ali. Ela é essa igrejinha? Mas não tinha sai seca não, já está secadinha É uma também. esquina. Tinha um porém. 70 e poucos anos, acho que mudou um pouquinho lá. Um pouquinho. É. Então, nisso, era assim que era ali. Aí, minhas amigas todas começaram a namorar com 14, 15, por aí. Tinha gente que casava até com 15 já, sabe? Era assim, porque antigamente minha mãe fala que a minha avó casou com 12 anos. Meu Deus. É porque tinha isso antigamente, né? E meu avô, minha avó casou com 12 anos e ela era tão criança que ela ficava brincando de boneca, não cuidava da casa não. Era assim que era a história dela. Bom, até que eu fui mais pra frente, né? Aí eu só sei que quando todo mundo já namorando, eu não sei, minha mãe lavávamos roupa nos peão, que trabalhava nas fazendas. E minha mãe também costurava, fazia camisa, assim, fazia aquelas calças de trabalho. Aí nisso, tinha uns rapazes da fazenda que podiam a cavalo, e meu pai pôs até assim, eles falam mourão, pôs um pau assim, que nem como se fosse um tronco, para que o pessoal chegar a amarrar o cavalo, para ele não fugir, né? Enquanto conversava, enquanto ia comprar alguma coisa e tal. Aí tinha uns carinha que vinha lá e tal, meu pai falava, eu tinha horror daqueles meninos. Inclusive tinha um que tinha estudado comigo, parecia que era bobão, assim, né? Depois ficou um homem de confiança da fazenda, ela trabalhava. Daí quando um belo dia, aí eu trabalhava com uma família, que hoje em dia algum deles mora ainda em Campinas. Eu cheguei a visitar uns 30 anos atrás, visitei, que o casal era padrinho da minha irmã. É quando tinha aquele fardo de carro roxo. Acho que era 30 anos, né? O Luiz era. Por aí. Bom, aí quando aquele casal trabalhava para eles, eu vira e mexe o sonho com aquela gente. Acho que é porque eu penso tanto nele que eu confrontia. Aí eu trabalhava para eles assim, mas eu nunca trabalhei assim fixo, porque minha mãe precisava muito de mim. Então eu ia numa casa, se ajudava um pouco, aí às vezes eu vinha em casa, ajudava, às vezes ia fazer uma coisa, uma pessoa me chamava e falava assim, estou com tanta louça para lavar, não deu tempo. Você não quer lavar a louça para mim? Eu corria lá, lavava aquela louça para ganhar um trocado, porque na nossa casa era muito difícil as coisas. E eu adorava quando me chamavam para lavar louça, porque na minha casa não tinha muita comida, a gente passava muita necessidade. E quando eu estava lavando a louça, elas falavam, isso aqui, o que eu vou fazer? E eles diziam, pode jogar fora. Aí eu comia. Por isso que eu tenho essa responsabilidade. Eu comia, porque eu não tinha comida em casa, essas coisas. Aí quando eu ganhava aquele dinheirinho, em vez de eu ir direto para casa, eu passava na venda. Aí aquilo que vocês estavam com muita vontade de comer, eu já comprava mortadela. Naquele tempo, por isso que a gente eu vendi para mortadela. Mortadela, para comer um pão de mortadela. E não era esses pão gostosos que tem aqui, não. Era um pão feito assim, meio tosco. Aí eu comprava mortandela, comprava sardinha de lata. Ai, que era uma novidade para mim, sardinha de lata. Essas coisas assim, sabe? Batata para fazer cadinho, assim, sopa para com arroz. Eu falava, muito gostoso essas coisas. Bom, aí chegava em casa cheio de pacotes, né? Com o dinheirinho que eu ganhava. Eu cheguei até mulher que ganhava bebê, e o leite inflamava, ficava com o peito duro. Não tinha médico, só tinha um farmacêutico que era como se fosse um médico. E o povo não sabia o que fazer, falava assim, ó, se uma pessoa chupar esse leite, aí puxa, né? Aí eu falava, eu vou, para ganhar dinheiro eu ia. Só que chupava aquilo e jogava fora, lógico, né? Porque é um colosso que faz, né? Uma coisa assim grossa. Mas eu ia. Então eu era assim, pau para toda obra no lugar. Por quê? Por dinheiro, na verdade. É o que eu falo para as pessoas, gente, eu fiz muita coisa desde os 9 anos de idade para ter o meu dinheirinho para ajudar em casa. Para ter alguma coisa diferente
nunca me prostituí, nem roubei. Mas o resto, eu já fiz muita coisa. Bom, buscava lenha para uma pessoa que às vezes estava sem a lenha, aí o marido que cortava, tal, eu ia nos matos. Às vezes eu saía de casa em casa chamando minhas amigas para vir comigo, porque eu tinha medo de fazer para os matos buscar lenha, né? Aí, de vez em quando, eu escutava contar aquelas histórias da Santa Maria Gorete, que eles foram levar comida na roça para os pais, e o bandido pegou, né? Então, eu ficava com medo, eu sempre saía assim com medo. Mas às vezes, ai, não posso, não sei o que, assim, eu às vezes sozinha. Foi aí, a partir daí, que eu aprendi a rezar. Porque, como falava que os anjos protegem a gente, Nossa Senhora, eu tinha, né, depois que eu trabalhei nessa casa, que esse povo, que eu falei que eu ajudava bastante, eles eram muito católicos. Inclusive, uma vez por mês, ou cada 2 meses, o padre ia celebrar uma missa naquela igrejinha. E ele ficava hospedado naquela casa. E aquela família rezava o texto todos os dias. Foi lá que eu comecei a aprender essas coisas. Então, quando eu tinha que sair para algum lugar sozinha, que eu tinha medo, aí eu ia rezando. Então, sempre rezando assim, como se fosse uma companhia para mim, da loja da guarda, não sei o que, tá. Aí tá, a minha... E essa senhora que eu ajudava, assim, quando chegava a época da colheita de alguma coisa, até falei assim, do algodão, né? Nossa, eu falei, eu acho que eu estava contando pro Miguel o negócio do algodão, das colheitas lá. Porque hoje em dia tem máquina que faz tudo. Naquele tempo, eles pagavam mais pra criançada, porque a gente fura tudo os dedos, porque o algodão é um botão assim. Quando ele estoura, ele fica uns bicos secos assim e faz aquele, parece uma flor, que é o algodão com o carocinho dentro. E a gente tem que tirar aquilo ali, deixa só a bagaça lá, né? Mas os dedos da gente também se acabam, né? Aí eu, quando chegava a época de colheita, de qualquer coisa assim, que rendia na lavoura, a gente ganhava mais. Aí eu, a mulherada, eu não ia trabalhar na casa da família, eu ia lá onde aproveitar o tempo de ganhar mais, né? E principalmente nas férias, por exemplo, fevereiro tinha uma, não sei porque era fevereiro, junho, tinha umas coisas lá que tinha roça. Eu trabalhei em roça de algodão, tanto de raliar o algodão como de colher. Trabalhei em roça de hortelã. Você, a época que tinha as colheitas, e fazia a exposiçãozinha lá, uma feira, para poder ver